gente vai começar um bate-papo muito bacana, um bate-papo importante. A gente vai tentar tirar proveito da crise. E eu disse ainda há pouco, e a crise pode ser emocional, pode ser a crise financeira, pode ser em vários aspectos. Normalmente ela vem e te tira o chão, né? E você fica até desconfiado de que tem alguma coisa boa mesmo, de fato. Você ouve as pessoas falarem assim, calma, tudo é pro seu bem, no final tudo vai dar certo. Mas no meio da crise você fica, às vezes, desesperado. A gente entende isso. Mas hoje, a nossa produção preparou esse tema importantíssimo, com um especialista nesse assunto, que vai nos ajudar, de fato, a entender e tirar proveito da crise, tá bom? Carlos Florez, vem cá me dar um abraço. Uma honra de receber. Obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Te convidar para sentar ali. Já servi uma aguinha para você. Obrigado. Pra gente começar o nosso bate-papo sobre crise. É verdade que a gente pode aproveitar essa crise para transformar e deixar a vida melhor? Acho que tudo pode melhorar você, dependendo de como você vai conseguir fluir com o acontecimento da vida. Então né? tá na nossa mão. Se a gente quiser fazer dessa crise... Se você quiser sucumbir ou elevar-se a partir dela... A gente tem essa escolha. Exatamente. Segura aí. Eu vou voltar com esse bate-papo já já. Agora vamos lá. Já iniciei um pouquinho o bate-papo, mas o fato é que muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, né? São momentos de crise, momentos de crises pessoais, familiares, financeiras. Isso tudo, como eu te disse, tira o nosso chão. Tudo parece muito complicado, às vezes muito mais complicado do que é. Parece que não tem saída. De madrugada, então, fica tudo gigante, né? A gente fica pequenininho diante de tanto problema. Para te ajudar a fazer as melhores escolhas, é que está aqui o Carlos Florez. E o Carlos Florez é filósofo com formação terapêutica na psicossíntese. Ele é autor dos CDs da coleção Energia e está sempre aqui nos ajudando e respondendo as dúvidas dos telespectadores. Carlos, você disse ainda há pouco que está nas nossas mãos. A gente pode sucumbir à crise, como a gente pode fazer uma limonada com esse limão. Exatamente, porque basicamente a crise está pedindo uma transformação. Você está num estado e você muda para um outro estado. Então a crise, ela significa um movimento repentino e que a pessoa não está preparada para aquilo. Em termos filosóficos, né, ou até mesmo em termos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, nesse momento de crise é quando você está sendo de fato testado naquilo que você está seguro. Porque se você está mesmo seguro, você não vai se abalar na crise. A crise ela vai revelar as suas vulnerabilidades. Aquilo que de repente você achava que estava muito bem estruturado, muito bem conquistado, mas que não estava muito bem edificado. Então o que acontece? Vem uma crise para mostrar para você onde está o seu erro, onde você foi inconsequente, onde você pecou no seu conhecimento, onde você deixou passar desapercebido. Então a crise ela meio que faz você retornar para os pontos que você, de repente, deixou mal resolvido, para que você possa concluir e finalizar a sua construção. Então está sendo testado ali o quê? A sua segurança, a sua confiança, a sua força interior, né? A sua destreza, como você vai conseguir dominar, se envolver, controlar e tirar bom proveito disso, né? Você pode sucumbir no sentido de que, de repente, a gente acha que aquilo está contra mim, eu não consigo dar conta disso, né, Cláudia? E aí, então, o que acontece? A pessoa trava frente à experiência e ela não consegue fluir. Então, automaticamente, essa crise vai criar muito mal-estar. Então, a crise, ela é sempre importante. Nós temos crises emocionais, nós temos crises de relacionamento, nós temos crises financeiras, né? Mas as crises, elas começam por um problema também patológico, né? Uma crise no meu organismo, né? Então, a crise, ela sempre vem mostrar que existe uma mudança de estado, existe um conflito, existe alguma perda que precisa ser revista, né? Você vai precisar passar lá, revisar tudo, ver o que é que estava lá, o que é que funciona e o que é que não funciona mais. E, na verdade, a nossa intenção aqui é te ajudar para que você tire proveito desta crise. Aliás, é bíblico, né? Eu fui buscar aqui no livro de Tiago, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, está escrito que a gente tem que ficar alegre por passar por várias provações, porque quando a gente é de alguma forma mexido, a gente sai das nossas zonas de conforto, a gente tem a chance
de lá na frente ter algo muito e infinitamente melhor. Isso é o que Deus quer pra gente. A nossa equipe foi para as ruas para saber como as pessoas lidam com as crises cotidianas. Então, eu vou rodar para você acompanhar, para você também se enxergar em algumas dessas respostas, e daqui a pouquinho o Carlos Flores continua. Oi, Cláudia. Oi, pessoal de casa. E o assunto hoje é crise. Todo mundo já deve ter passado em algum momento da vida por algum tipo de crise. Nós vamos saber das pessoas como elas passaram por esse momento e como conseguiram superar. Vem comigo. Já, com certeza. Sempre vivendo em crise, né? A gente sempre vive em crise, amorosa, financeira, sempre. Várias vezes. E como que foi, assim? Qual foi a pior delas? Acho que foi perder o emprego, né? Quando você é sozinha e você precisa se defender, né? Você tem as contas a pagar, faz muita falta. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu morava em Paulo Afonso, na Bahia, e vim para cá exatamente por causa da crise. Financeira? Isso, exatamente. Financeira, estrutural mesmo, em busca de estudo, de melhoria de vida mesmo, né? Não só financeira, não. Você conseguiu crescer em todas essas crises? Com certeza, a crise nada mais é do que uma oportunidade, né? Uma escada para você de fato sobrepor aquilo ali e crescer, né? Eu acredito que tudo é válido na nossa vida. Dá um conselho para alguém que está passando por uma crise e não sabe como sair dela. Levantar a cabeça e caminhar, não desistir, jamais. O recado que eu tenho é persistir, né? Porque assim, desde criança que eu nasci com uma formação na mão, então eu cresci ouvindo as pessoas dizerem que eu não podia fazer certas coisas, mas eu nunca acreditei no que elas diziam. Eu acreditava que era possível, sim, se eu conseguisse continuar crendo e persistindo. Então persistam. Se bateu numa porta e não abriu, bata duas, bata três, bata, porque uma hora essa porta vai abrir. Deixe-me, precisa, vou por aí a procurar, vida não chorar. Não é fácil, né? Tem que bater, como diz a senhora ali, bater uma hora... A coisa Agora vai, você, né? nesse meio tempo que a gente estava aqui conversando e assistindo a matéria, você falou, é interessante como a crise traz as pessoas de volta para elas mesmas. Né? Para elas fazerem uma reflexão na vida delas, né? Então é assim, existem duas formas de você gerar a consciência para que você possa se transformar na sua vida. Então a crise, ela vem propor uma transformação para que você saia de um tipo de consciência para um outro tipo de consciência, que você saia de um estado para um outro estado. Então, ela está colocando aqui em causa, são os seus valores, né? São as suas dependências. O que é que você está perdendo naquele relacionamento? Por exemplo, você está perdendo seu amor próprio? Você vai ter uma crise no seu relacionamento que vai fazer com que você reavalie essa sua forma de como você se relaciona, entende? Então, não necessariamente a crise ela é uma coisa ruim. Depende de como você vai ver, né? Como eu havia falado. Você tem uma crise financeira. Nesse momento, são umas crises de valores. Nós estamos em crise financeira. A humanidade está em crise financeira, né? A humanidade, o ser humano, ele já nasceu numa grande crise, né? Então, faz parte do processo as crises e a gente tem que saber justamente transformar a partir delas e gerar uma nova consciência. Quando a gente consegue fazer isso, aquela crise, ela serviu de base para um novo começo na minha vida, onde eu vou ter novos valores, onde eu vou conseguir recuperar a partir daquela experiência, o que eu havia perdido, o meu amor próprio, a minha felicidade, a minha alegria, a minha dignidade, o meu autocontrole, ou o que for. Portanto, sempre existe um significado e sempre tem ali alguma coisa como um aprendizado. Eu sempre acredito que o maior de todos os aprendizados é aquele que nasce de dentro para fora, né? E que a gente entende, falar assim, agora eu estou entendendo por que eu estou vivendo isso, eu vou tirar proveito dessa forma, o melhor caminho é assim, que é o autoconhecimento. Mas eu quero muito que a gente também tente, de alguma forma, ajudar quem está passando por uma crise e não está conseguindo enxergar essas soluções. Eu tenho até aqui uma telespectadora que está passando por um momento muito duro e eu vou colocar no ar e a gente pensar numa resposta
para dar para ela. Ela diz assim: boa tarde, Claudinha, adoro o seu programa, sou sua fã. Sobre o assunto de hoje, como superar a crise, é assim. Eu estou enfrentando muitas dificuldades financeiras e depois de anos tive que assumir o meu pai, que é doente e cego, e eu tive que parar de trabalhar. Mas e agora? Como faço? Como enfrento tudo isso? E como é que eu vou trabalhar? Por favor, me ajude. Segura aí, a gente vai responder já já. Porque, assim, enxergar uma luz no fim do túnel, para quem está dentro do problema, muitas vezes é quase que impossível, né? Como eu te digo, de madrugada, tudo fica tão grande, né? E no problema, tudo fica muito grande. Mas vamos pensar em alguns caminhos, tá bom? E tem outras perguntas parecidas com a dessa telespectadora, que a gente também responde daqui a pouquinho. O Carlos Florencio vai dar várias dicas. Agora, vamos voltar lá no Carlos. Te dei esse tempo para você pensar aqui numa resposta para nossa telespectadora, que precisou parar de trabalhar para cuidar do paizinho dela, que tá cego, e aí tá agora na crise, né? É o drama da vida, né? Isso faz parte da vida de algumas pessoas, né? Então, está sendo testado aí a sua fé, a sua força interior, o acreditar que é possível. Você vai ter que passar pelo processo, né? Então, assim, nós temos duas formas de gerar consciência. Com a pré-consciência, que foi o exemplo que você deu antes de sair daqui da nossa conversa anterior, que você disse que você vai refletir sobre o melhor caminho, o que é que essa experiência está querendo me trazer, o que é que eu tenho que aprender com essa experiência, como é que eu posso aprimorar e aperfeiçoar a partir disso. Ok, a vida me coloca nessa situação, o que é que está sendo pedido aqui? Agora eu vou ter que cuidar do meu pai, agora eu vou ter que aprender a administrar toda essa situação, fazer uma gestão disso tudo, ter disciplina, saber cuidar de tudo isso e ainda ter tempo para cuidar de mim mesma, no caso dela, né? Então, quer dizer, existe uma coisa que é você refletir sobre isso e tentar tirar o melhor proveito. E outra coisa é você perceber que de repente está tudo contra você. Nesse momento você entra na catarse. Então você tem duas hipóteses de gerar a consciência. Ou é pela pré-consciência ou é pela catarse. A catarse é a crise que gera o mal-estar. É quando pesa, é quando é ruim, é uma ruptura repentina. É alguma coisa que muda de um estado muito abruptamente e que a pessoa não está preparada para isso. Então pode ser um acidente, pode ser uma perda de trabalho, pode ser essa situação dessa senhora, como outras situações da vida. Então existe uma força que nos rege, nós estamos num canal aqui que a gente pode falar sobre essa força, existe uma força que nos rege no universo, né, que conspira... Que eu chamo de Deus. Que chama de Deus, que conspira a nosso favor para que a gente possa evoluir. Evoluir é sempre de um estado para o outro. É importantíssimo que as pessoas percebam que na vida, a primeira coisa que é o grande aprendizado do ser humano é saber lidar com a coisa ruim. Se você conseguir, como Jesus Cristo conseguiu, ficar imutável no seu bem, tudo pode cair à sua volta, mas lá no seu bem, o seu bem é imutável, então automaticamente essas situações não vão conseguir mutar você, ou seja, você não vai ficar mal. A ideia é que você não fique mal com a crise, porque a crise está testando a sua crença no seu bem. Se você consegue manter-se firme ali no seu bem, na sua fé, no acreditar em você. Porque não adianta aqui você acreditar em Deus se você não acredita em você. Porque se Deus está em você, você tem que acreditar em você porque o Deus está em você. Porque senão você transporta para fora e você cria uma vulnerabilidade dentro do seu próprio eu. E daí é que eu te falo, né? Aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Acredite, você Mas pode, é uma porque Deus cumplicidade. está em você. Aí tem uma contribuição linda de uma telespectadora que fala assim: Cláudia, passei pelo mesmo problema, mas só fiquei com uma irmã com paralisia cerebral. Ela tem fortes convulsões. Mas o que me deu muita força foi ter descoberto o meu lado espiritual. Comecei a me dedicar à obra de Deus e só Ele mesmo para nos confortar e dar força. Hoje estou feliz e radiante, passando pela crise pessoal e financeira de boa, pois sei que meu Deus é provedor. Sempre passo pela crise e ainda aprendi a guardar dinheiro e o meu espiritual está nas alturas. Ela fala assim, sim, usei essa crise para tirar proveito, cuidar da minha saúde, fazer artesanato e minha irmã não é impedimento nenhum.
depende de como olhamos para os nossos problemas. Ela fala, detalhe, minha irmã é totalmente dependente, porque tem a paralisia cerebral, né? Acredite e creia que tudo passa, graças a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, ela reafirma. Que linda essa contribuição. Obrigada pelo carinho. Muito bonita as palavras dela. E realmente nada é permanente, tudo é por um tempo só, né? Então são as experiências que estão sendo testadas. Então a ideia é que você consiga, por meio da sua crise, perceber o que é que a vida está pedindo para você transformar. Porque toda construção que você faça e que não seja bem feita, você vai passar por uma ruptura, que é para você refazer aquilo que você fez. Aquela velha história de você construir castelo sobre areia. O castelo não vai cair? Por quê? Porque você não criou uma boa base, uma boa estrutura para edificar alguma coisa. Então, por exemplo, você vai ter uma crise no relacionamento. Por quê? Porque o seu relacionamento não foi bem construído. Então você vai voltar para onde deveria ter começado. Entrou em crise? Calma, respira, vamos consertar essa casa, vamos solidificar essa base e vamos acreditar no melhor, porque o melhor está por vir. Segura aí que a gente vai voltar. Bom, já estou de volta e agora a gente foca aqui nesse nosso assunto, tá bom? Pensando em ajudar. Eu recebi aqui uma mensagem de uma telespectadora que conta assim pra gente. Cláudia, é difícil ser breve, mas estou numa crise que parece não ter fim. A minha filha está com 14 anos e pensando e tentando o suicídio. Tem dias melhores, mas ela não quer ir para o colégio. Eu fico sem saber o que fazer, com medo de chamar a atenção e ela cair no quadro onde entra o estresse e o pensamento suicida. Orações. O que fazer? Então, é assim, a questão, você não sabe lidar com isso. Você precisa de conhecimento para que você consiga lidar com uma crise. Nesse caso da filha dela, ela precisa procurar um terapeuta. Eu trabalho há 25 anos como terapeuta. Qual é a minha especialidade? Resolver crises, porque ninguém procura um terapeuta porque está bem, porque está mal. Né? Então, nós estamos preparados para isso, para justamente dar as ferramentas, dar o direcionamento, criar um novo sentido, fazer a pessoa transpor esses limites que ela está vivenciando naquele momento presente, de acordo com algum processo que ela não está conseguindo controlar ou dominar. Então, ela precisa procurar um especialista, alguém. Porque assim, tudo bem, o orar é bom, o meditar é bom, o pensamento positivo é bom. Tudo que é bom sempre acrescenta coisa boa. Mas tem horas que você precisa ter um conhecimento. Você precisa perceber a sua responsabilidade naquilo, né? Por que Deus colocou essa filha? Por que essa filha está com essa mãe? E ao por que mesmo esse tempo, processo, por que Deus né? permite que pessoas estudem bastante para transformarem-se em médicos, em psiquiatras? Então, usar isso e falar, obrigada, Senhor, leve a tua filha ao médico. Eu imagino que no meio dessa crise talvez também tenha uma crise financeira instalada e talvez você esteja também com dificuldade para levá-la a um bom médico. Existem psiquiatras na rede pública e muito bons, então busque. Suicídio é algo muito sério e aí talvez ele também vá abrir a tua mente para que você consiga entender o porquê e a sua filha também entenda e consiga externar o porquê ela não está querendo ir na escola. Será que aconteceu alguma coisa mais séria? Será que ela está sofrendo bullying? Será que isso está fazendo com que ela tenha vontade de não sair? Não sei, tem tantas possibilidades, mas pode ser também uma depressão por um desequilíbrio químico cerebral e que precisa ser tratado. E depressão é doença e muitas vezes precisa ser tratado de forma multidisciplinar, na verdade, em todas as vezes. Então, com psiquiatra, com terapeuta, com um bom bate-papo, com uma parte da espiritualidade, né? É tudo junto, tem que ser um conjunto, né? E eu acho que hoje em dia não tem mais nada oculto, não tem mais nada místico, né? Hoje em dia você tem acesso às informações, mais agora com a internet e tudo mais, então não dá para ficar esperando, às vezes, as coisas caírem do céu. Por vezes você vai ter que tomar uma atitude, vai ter que correr atrás. Às vezes, porque existe uma crise existencial, a menina pode não estar se sentindo bem com ela mesma, é uma pequena depressão, portanto, existem medicamentos, existe um terapeuta, uma pessoa que esteja de fora, que possa ver de fora o processo para poder conduzir para um melhor resultado. Lembrando sempre que a crise está aí testando a sua segurança, a sua confiança, a sua habilidade, o seu talento em saber fluir por meio dela e adquirir um conhecimento que você possa aprimorar e aperfeiçoar na sua vida. Perfeito. Aqui a gente tem uma pergunta que vem de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Renê, tenho um problema com o alcoolismo.
Depois de 15 anos recaí e o mundo caiu. Eu preciso de um rumo. Bom, é uma luz, né? Precisa de uma luz. As pessoas elas vão para o alcoolismo, elas vão para as drogas porque elas não estão felizes com a sua realidade. Elas precisam sair fora da sua realidade, né? Então, assim, principalmente quando você trabalha você vive num processo onde você trabalha para pagar as suas contas, mas você não está satisfeito, você não tem alegria naquilo que faz, naquilo que você realiza, então automaticamente vai dar uma crise existencial e as pessoas às vezes apelam por uma bebida para tentar falsamente se sentirem melhor. Eu acho que você não precisa de nada disso, acho que você pode se sentir feliz sem precisar de nenhum agente químico externo para que você consiga mudar o seu estado de espírito. Eu acredito muito na capacidade do ser humano em se amar e conseguir transpor os seus limites, entendendo que aquele obstáculo não é um obstáculo, é uma vantagem para ele. Cláudia, uma coisa que eu queria te falar. Eu fui para Portugal, morei 10 anos em Portugal. Eu cheguei em Portugal, eu era para voltar para a Inglaterra. Mas aí no meio do caminho fazia uma escala em Lisboa. E eu resolvi descer em Lisboa e ficar em Lisboa. Eu tinha um número de telefone de uma pessoa que eu não conhecia, que foi o namorado de uma amiga minha. E eu liguei, disse, olha, estou no aeroporto, você pode vir me buscar? Eu sou amigo de não sei o que. Ele disse assim, claro, vou. O homem não entendeu nada. Resultado, cheguei ali, fiquei na casa dessa pessoa, ele me ofereceu depois um trabalho, eu consegui voltar de novo a fazer o meu trabalho terapêutico, fiquei 10 anos em Portugal e consegui dar certo. Portanto, existe um momento de crise que você tem que saber. E eu cheguei com um número de telefone de uma pessoa que eu não conhecia. Portanto, não existe coisa pior, você num estrangeiro, com um número de telefone de uma pessoa que você não conhece, e eu dei certo. Portanto, para mim não existe dificuldade, né? Existe sempre uma oportunidade de você conseguir desbravar e conseguir ser o melhor indivíduo. Então, tem problemas? Tem. A minha avó tem 90 e poucos anos, tem que dar banho nela, não sei o que, a minha tia tem que... Então, os dramas da vida, é a novela da vida. Agora, você pode fazer a mesma coisa com leveza. Você não precisa fazer com peso. Então, aprenda a fazer as coisas com a leveza. Olhe o lado positivo daquilo, mas também não crie uma fantasia exagerada. Seja prático, seja um pouco objetivo, vá à procura do conhecimento, procure pessoas que possam lhe auxiliar com o conhecimento para que você possa transpor aquele limite. Por isso, eu sou um exemplo vivo, né, de que crise é sucesso. Exatamente. Olha, tem uma telespectadora que eu sei que já foi beneficiada com o que você acabou de falar, mas eu vou ler aqui a mensagem dela e você pode complementar. Cláudia, eu e meus colegas de serviço fomos dispensados do serviço. Meus patrões não acertaram com a gente. Tenho 56 anos e está difícil arrumar emprego. Não durmo mais direito, não tenho mais ânimo para nada. Ela depositou toda a vida dela para fora, ela não depositou nela. Então, o que a crise está dizendo? O que é que você tem construído no seu interior? A vida está te mostrando que você não tem nada. Por quê? Porque você viveu para os outros, mas não viveu para você. Você não construiu nada que pudesse te dar uma estrutura interior. E aí a crise, a catarse, o mal-estar, ele vem justamente para você perceber isso. Então, na crise é morte ou regeneração. Ou você se regenera ou você vai sucumbir. Portanto, existem essas duas hipóteses. Mantenha a sua fé, veja o que é que você pode melhorar a partir daí, porque sempre quando nós passamos por uma experiência ruim e a gente consegue adquirir conhecimento, aquela experiência ruim não foi ruim, ela foi boa. Se a partir daquela crise financeira você aprendeu a administrar o seu dinheiro, significa que aquela crise financeira foi muito boa. Se a partir daquela crise emocional você adquiriu dignidade, respeito e amor próprio, aquela crise emocional foi ótima para você. Portanto, você tem essa oportunidade. Eu acho que você tem que agarrar na sua crise, se você estiver vivendo com isso, e tirar o melhor proveito dela e aprender a aprimorar a partir dela. Perfeito. Aqui o Renê, que foi o rapaz que a gente falou agora, que está lidando com uma recaída no alcoolismo, está agradecendo a contribuição. E aí eu só queria que a gente falasse um pouquinho, assim, que eu gosto sempre de frisar, que as pessoas precisam entender. Alcoolismo e dependência química são doenças que precisam de tratamento constante, né? Então é bom permanecer num grupo de apoio, é bom permanecer se cuidando. O Carlos colocou tão bem, né? Que você precisa encontrar a alegria de viver e entender que você é capaz de ser mais feliz. Claro, né? exatamente. Mas busque ajuda, não fique só, tá bom? Agora vamos lá. Estamos todos aqui para isso, né? Sempre. A Sheila de Garanhuns, no Pernambuco, ela fala, infelizmente, por causa do álcool, me separei do meu marido. Eu não aguentei mais e ele não aceita ajuda de forma alguma. O que a gente pode falar para ela?
Então, não tem o que fazer, porque as pessoas elas são movidas pelas suas escolhas. Se a pessoa resolve escolher o álcool em detrimento de uma outra coisa, infelizmente você não pode ficar ali sofrendo num relacionamento que você percebe que a pessoa está num processo autodestrutivo. Se você continuar com ela, você também vai entrar num processo autodestrutivo. Agora, mas vamos abandonar a pessoa? Não, mas existe um limite. Existe um limite para você tirar a pessoa do poço. Mas no momento que você percebe que ela não está querendo sair, ela está querendo te puxar para dentro do poço, você tem que largar a mão e deixar ela ir. Mas não fica parada também. Meu conselho é assim, busca um grupo de apoio para você se fortalecer, para você entender a doença dele, porque mesmo distante, como você teve uma relação muito próxima com este homem, que hoje está vivendo nessa doença, você pode acabar favorecendo de alguma forma. É claro que não é o que você quer, mas que a gente vira codependente. Então não seja codependente, trate também a sua codependência para você ficar forte, firme e forte. Quem sabe, como o Carlos falou ainda há pouco, às vezes as coisas terminam, um casamento acaba, para nascer de novo, para que nova base seja ajustada, ele seja mais sólido, né? A crise também é temporária, um casamento, tudo é temporário na vida, Exatamente. Nada é eterno, né? A gente tem que saber viver os ciclos das coisas. Você não pode ultrapassar o limite, porque às vezes a crise é justamente... Você está com uma crise no relacionamento. Por quê? Porque essa crise está dizendo, acabou o relacionamento, não continue teimando, vocês já não combinam mais, já não tem mais o que aprender, vocês já não trocam mais, você está sofrendo de solidão acompanhada, que nós já falamos aqui, inclusive, nesse programa. Portanto, você está ali, mas você não está feliz. Então, não dá para você esticar mais, não dá para você fazer de conta que está tudo bem. Então, é assim, às vezes você vai precisar, sim, tomar uma nova escolha. Nós temos o livre-arbítrio e é a partir das escolhas que nós podemos mudar a nossa vida. Então, mude a sua vida se aquilo que está ali não está bem. A crise, ela está propondo essa nova escolha. Exatamente. Cláudia, quando eu era jovem, minha mãe me rejeitava um pouco. Nunca me deu carinho. Hoje eu tenho 41 anos, 3 filhos, 3 homens e uma menina. Cláudia, eu não consigo dar o carinho que ela merece e às vezes sinto que trato melhor os meninos do que a ela. Isso pode ter a ver com a relação ruim que tive com a minha mãe? Tem a ver, né? Isso é ela já responde, né? Tem a ver, com certeza, porque isso é uma das minhas especialidades. Está preso lá no inconsciente dela, ela se sentiu não reconhecida, não valorizada, automaticamente ela também não sabe transmitir isso para os outros. E assim, filho homem, para uma mulher, é como se fosse o homem perfeito para ela, porque saiu de dentro dela. Então, ela tem uma conexão muito maior do que com as filhas mulheres, né? Mãe, né? No caso, o homem com a filha mulher também é a mesma coisa. Então, ela tem que aprender a reconhecer, a valorizar, a amar, né? E libertar aquela criança interna dela lá que se sentiu rejeitada. Rejeição faz parte da vida. O problema é você se sentir rejeitado. Se você se sentiu rejeitado, você absorveu isso como uma deficiência na sua vida. Agora, não necessariamente você precisa fazer isso. Então, não se sinta rejeitado. Entenda que, de repente, a mãe não teve tempo de dar o carinho que você queria. Portanto, vá resolver a sua carência, não se sinta rejeitado e expresse muito amor se é isso que você está querendo. Se é esse o seu obstáculo, né, no caso dela, expresse todo o amor que você tem para sua filha, para os seus filhos, não é verdade? Ao invés de você ficar achando que é alguma coisa do passado que está impossibilitando você de atingir esse objetivo. Verdade. Quando você falou assim de entrar em contato com aquela criança, né? É você, telespectadora, que está vivendo esse drama, olhar para trás, pensar mesmo agora como adulta, o que foi que aconteceu, se de fato a sua mãe estava consciente do que ela estava fazendo, o quanto aquilo te magoou, e perdoar. A gente falou outro dia do perdão, e o perdão tem a ver contigo, sabe assim, libera esse perdão, pede para Deus para limpar o teu coração e decida amar a tua filha com todas as tuas forças. Amar é decisão. Olha, eu tô lendo aqui tantas mensagens lindas. Uma telespectadora fala assim, tô adorando o programa hoje, eu posso falar tudo na minha vida. Ela tá com problema no casamento também. E eu queria só deixar uma coisa assim, bem, que tá no meu coração. Um casamento às vezes acaba para nascer com o mesmo marido, só que diferente, mudado e transformado numa nova relação. Ficou tudo confuso? É que assim, às vezes a gente precisa terminar mesmo uma história, se afastar, se reformular, deixar que o outro se reformule, para que esse casamento volte
a ser aquilo que um dia Deus sonhou e planejou, e para que a sua família tenha felicidade. Acredite nisso e viva assim e agradeça. Carlos, temos mais um minutinho, eu queria uma consideração final sobre crise. Então, meus queridos, minhas queridas que estão assistindo a gente, observe a crise como um processo positivo para você transformar a sua vida, para você conseguir atingir um objetivo muito melhor. Eu tenho no YouTube vários vídeos, inclusive os vídeos nossos que nós temos aqui. Tem pessoas do mundo todo que assistem meus vídeos lá no meu portal do YouTube, que ajuda muitas pessoas. Vá à procura do conhecimento, tem um monte de conhecimento aí, algo que toque no seu coração, que traduza-se como uma verdade. Vá à procura sempre de um conhecimento que não faça você se sentir mal porque você está mal, mas sim que te dê as ferramentas para que você possa transpor esses limites. A vida está aqui para você ser feliz. Seja feliz. Perfeito. carlosflorencio.com.br. Te aguardo. Sei que você está indo viajar. Uma ótima viagem e até a volta. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito bom, né? Eu aprendo muito e o importante não é só ouvir, não. Vamos colocar em prática.